Mano, esse cara era tão fã das idols que entrava dentro dos quartos dos pacientes pra ligar a televisão pra ficar assistindo elas. Até que uma enfermeira aparece e fala pra ele que ele é um médico e não pode ficar entrando dentro dos quartos dos pacientes só pra assistir TV. E que ele não pode fazer isso porque ele vai ficar passando uma má impressão pras pessoas. E quando ele estava em cima do hospital pensando, a enfermeira aparece e pergunta pra ele por que ele gosta de ficar vendo aquelas garotas. E que ele sabe muito bem que elas são bem mais novas que ele, né? E pergunta pra ele se por acaso ele é um cara que gosta de garota bem mais nova. E ele fala pra ela que não é nada disso e conta uma história pra ela que tinha uma garota chamada Ruby. E o sonho dessa garotinha era se tornar uma idol. E tinha uma garota que era uma idol com a mesma idade que ela, então ela é muito fã dessa garota e fala que queria ser como ela. E fala que com certeza ela não vai conseguir ser, até porque ela não é tão bonita como ela. Mas ele fala pra ela que ela é muito bonita assim, que logo ela vai ser curada e quando ela se tornar uma idol, ele vai ser o fã número 1 dela. Mas depois de um tempo, essa garotinha acabou não aguentando e indo de arrasta pra cima. E depois disso, ele começou a acompanhar aquela mesma idol que ela acompanhava e também se tornou um fã. Porque se a Ruby ainda estivesse viva, ela teria a mesma idade daquela idol que ela era muito fã, a Ai. E a enfermeira fala pra ele que entendeu que ele só é um cara pervertido mesmo. E ele acaba ficando bravo e fala que ela não entendeu nada do que ele quis dizer, que agora ele tem que ir porque o horário de almoço já acabou. E volta pro seu consultório e vê que tem um paciente de boné esperando por ele. E quando ele olha pra barriga da garota, fala que ela deve estar no mínimo com as 20 semanas, que com certeza ela tá grávida. E pergunta pro responsável que está ao lado dela se por acaso ele é o pai. Ele fala que não, que aquela garota é adotada, mas ele é um representante dela. E nesse momento ele fica pensando que essa garota tem a mesma história da Ai, que é a garota que ele é fã. Então a garota decide tirar o seu boné e ele percebe que a Ai é aquela idol que ele é muito fã. E fala pra eles que agora vai pedir um exame, mas com certeza ela está grávida. E quando sai da sala não acredita que aquela garota está ali e fica espiando ela pela porta. Depois de realizar todos os exames, ele mostra pra ela que ela tá grávida de gêmeos. E o empresário fala pra ela que é melhor ela não continuar com isso, porque isso vai acabar com a carreira dela. Uma pessoa de 16 anos famosa tendo um filho vai acabar com a sua carreira. E aí, sem saber o que fazer, pergunta pra ele o que ele acha disso. E ele fala pra ela que ele é apenas um médico e que ele não pode dar a sua opinião e fica pra fora da sala. E sobe na parte de cima do hospital de novo e fica olhando pras estrelas. Até que a Ai acaba aparecendo e resumindo que os dois conversaram, ela fala pra ele que vai ficar com a criança. E que ela vai tentar manter sua vida de famosa e ficar junto com as crianças, mas sem ninguém saber disso. E ele vendo quanto ela tá determinada, fala pra ela que pode deixar, que ele vai ajudar ela a ter esse parto sem nenhuma dificuldade. E depois de ter se passado 40 semanas, já tinha anoitecido. E fala pra Ai que ele vai pra casa, mas assim que ela entrar em trabalho de parto é pra ligar pra ele que ele vai voltar correndo ali. E saindo do hospital, um cara acaba perguntando pra ele se aquela idol, a Ai, está realmente aí, se por acaso ela tá realmente grávida. Mas ele pergunta como ele está sabendo disso, porque os nomes dela na ficha está todo falso, não era pra ele estar sabendo que ela está ali. E nesse momento o cara fica muito nervoso e começa a correr, e ele decide correr atrás do cara, porque ele acha que o cara tá tentando fazer algum mal pra Ai. E para próximo ao barranco e fica iluminando em volta pra saber onde esse cara foi, mas o cara acaba aparecendo nas suas costas e dá uma ombrada nele jogando ele de cima do barranco. E aquele barranco era tão alto que quando ele caiu no chão ele não conseguia mais se mover. E o seu celular começa a tocar e ele sabe que é a Ai, e ele fala que tem que tentar se levantar porque tem que ajudar ela a fazer o parto dela. E de repente ele acaba não resistindo e indo de arrasta pra cima, e reencarnando como um dos filhos da Ai.